a nossa convidada de hoje é a médica geriatra Caroline Rodrigues. Muito bom dia para a senhora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Manuel, bom dia, Adriane. Olha, desde o começo da pandemia, a gente vem mostrando que as pessoas mais suscetíveis, principalmente as que vão para casos mais graves ou que perdem a vida, geralmente são pessoas idosas. A gente viu na Itália aquelas tristes notícias de idosos morrendo, centenas de idosos morrendo por dia. E depois a gente sentiu essa realidade aqui no Brasil, né? De uma outra forma, mas sentimos. Por que os idosos acabam ficando mais suscetíveis à Covid-19? Os estudos têm mostrado que está muito relacionado, de fato, com o processo da imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do nosso sistema imunológico. A preferência do vírus por algumas células, por alguma capacidade do nosso sistema imunológico, e com o envelhecimento existe uma mudança, principalmente em relação aos linfócitos, de reconhecer o vírus, de fazer todo o seu processo, né, de defesa. Então, o que se vê é que, como o vírus ataca, né, ele ataca preferencialmente a população adulta, e dos adultos, os idosos eles vão ter mais suscetibilidade por causa dessa mudança do sistema imunológico. É claro que essa mudança do sistema imunológico ela pode estar mais prejudicada em algumas populações, em alguns grupos do idoso. Por exemplo, aquele idoso mais frágil, com mais doenças crônicas, tendem a ser o grupo entre a população idosa que mais vai evoluir de forma grave pela Covid-19. Agora, exatamente nesse ponto que a senhora compartilha com a gente, doutora, quais são as doenças que, de repente, o público idoso tem, que as pessoas idosas têm, com muita frequência, e que que os deixam mais suscetíveis à Covid-19? E como é que esse processo inflamatório provocado pelo coronavírus atinge essas pessoas? Eu tenho uma curiosidade particular, por exemplo, em relação à diabetes, que a gente nunca sabe como a diabetes vai se manifestar, né? Então, a senhora pode explicar para a gente? Então, vamos tentar entender uma questão. As doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, um enfisema pulmonar, doenças reumatológicas, nós temos uma gama de doenças crônicas, doença renal crônica, todas elas promovem uma inflamação crônica no organismo. Que tipo de inflamação? Existe uma mudança no padrão imunológico em que há mais liberações de substâncias, a gente chama citocinas inflamatórias, e essas substâncias, elas são não muito elevadas, mas elas são o tempo todo lá, cronificando o nosso organismo. Mesmo que seja em níveis baixos, essa inflamação ela começa a modificar a forma como o nosso sistema imunológico reage, como o nosso sistema imunológico resolve os fatores estressantes, como desde um vírus simples a bactérias. Então, essa inflamação ela começa a mudar a resposta do metabolismo através de várias vias inflamatórias. E o que a Covid faz é porque a Covid é uma doença, é um vírus que ele promove uma resposta inflamatória sistêmica muito grande, muito elevada. E aí, o que a gente ainda não consegue determinar direito é porque cada pessoa responde de uma forma diferente. Os estudos têm mostrado que aqueles pacientes com hipertensão arterial, doença cardíaca, obesidade, diabetes, eles seriam, né, o que se encontra nos pacientes graves seriam mais prevalentes, ou seja, a gente vê entre os pacientes graves um grande número de pessoas que seriam hipertensos, diabéticos ou aquela obesidade mais elevada, IMC acima de 40. Essas seriam as principais. É claro que faltam mais estudos para verificar outras particularidades, para entender outros grupos, subgrupos de idosos que poderiam ser mais suscetíveis. Agora, é muito...
Deu sim para entender, doutora. Agora, é muito difícil chegar aos 65 anos sem ter uma dessas doenças, né? Ao longo da vida, a gente vai adquirindo várias, chega uma fase que a gente está cheio de ites e é muito difícil, de fato, chegar aos 65 anos sem ter adquirido uma doença crônica. Agora, por outro lado, a gente tem mostrado casos, principalmente no interior do estado, de idosos que se recuperam, às vezes, sem tomar nenhum remédio, só naqueles chazinhos, no estilo de vida que já levavam, né? Nos chás dos produtos naturais. A gente mostrou casos até de pessoas de mais de 100 anos se recuperando em comunidades rurais do interior do Amazonas sem remédio. Depois que sabia que estava doente, de fato, esse estilo de vida no interior do estado, desde alimentação a consumo desses materiais fitoterápicos, eles realmente podem influenciar, deixar que o idoso esteja mais forte para enfrentar uma doença tão grave como essa? Adriane, essa é uma pergunta bem até difícil de responder, porque mesmo aqui na cidade, a gente tem atendido vários pacientes em domicílio, tanto no sistema público como no privado, e realmente aqui a gente também encontra vários centenários, até idosos que são dependentes e frágeis que conseguem passar pela Covid sem grandes sintomas, sem grandes problemas. É claro que se você for perguntar o que a gente pode fazer, né, para tentar se prevenir, é claro Sim, que a a gente vida vai perguntando a senhora, ativa, sim. essa vida mais saudável, com alimentação mais saudável, de fato vai influenciar positivamente no nosso sistema imunológico. Só que a Covid é uma doença um pouco diferente das outras. Então, existe alguns idosos que mesmo ativo, mesmo com doença ou com uma alimentação saudável, poucas comorbidades, evoluem ruim. A Covid muito mais pessoas evoluindo bem e uma porcentagem menor de pessoas evoluindo com gravidade. Esse é um fato. Então, nós vamos encontrar muitos idosos, mesmo aqueles frágeis, evoluindo com sintomas muito pequenos, mesmo de resfriado, de uma gripe, só um mal-estar, às vezes só confusão mental, que passa um tempo e depois fica bem. Só que a quantidade de pessoas graves ainda assim é um número elevado, porque pega praticamente quase toda a nossa população, né? Está sendo atingida pela Covid, é um grande número de pessoas com Covid, então vai ter também um número de pessoas que evoluem com gravidade. Mas chá sempre é bom, só não deixar de procurar atendimento médico para poder a gente ficar de olho nesse paciente, caso ele agrave, tomar as nossas condutas. Exatamente. Agora, vamos aprofundar um pouco mais esse comportamento de prevenção, doutora, por favor, mesmo para as pessoas que fazem parte desse público que a gente precisa ter mais cuidado. A gente sabe de pessoas que passaram aí quase esse um ano todo isolados, só saíram de casa para tomar a vacina. Então, por favor, compartilhe com a gente como essas pessoas podem se prevenir e se devem se prevenir. Então, nós vamos dividir a prevenção em duas partes. Quando a gente fala de prevenção, em uma primeira parte, a gente vai falar da prevenção até para melhorar o nosso organismo, o nosso metabolismo, para que ele tenha força e condições de combater, por exemplo, a Covid-19. Então, nesse caso, a gente sabe que uma alimentação mais balanceada, saudável, com ricas em verduras e frutas, pobre em alimentos industrializados, não tão presente a carne vermelha, por exemplo, são alguns exemplos de uma alimentação mais balanceada e saudável. Controle das doenças crônicas, então nós estamos falando que aqueles pacientes com doença crônica têm mais riscos de ter uma Covid mais grave, então nós temos que manter as doenças crônicas bem regulares, então tomar a medicação da forma correta, fazer acompanhamento médico é um fato muito importante. Exercício físico. Que agravaram, que foram para a ventilação mecânica e conseguiram ficar bem, conseguiram sair, um grande número deles eram pessoas que tinham atividade física antes da Covid, né? Então, o exercício físico é um fator muito, muito importante para ajudar o nosso organismo, o nosso metabolismo a combater infecções, combater a Covid.
E agora a gente vai para uma segunda parte da prevenção. A Covid-19 está ainda muito presente, nosso estado ainda está sofrendo bastante. A vacina é uma grande esperança nossa e a gente vai atrás de vacinar a população, mas ainda precisamos fazer a prevenção melhor que hoje nós temos. O uso de máscara, lavar bem as mãos depois que você tem contato com alguém, usar o álcool em gel. O distanciamento social ainda é importante. Mesmo os idosos, eu sei que está ficando complicado, que está afetando a saúde mental, mas tentar evitar contatos assim muito frequentes, principalmente não aglomerar, mesmo que a aglomeração seja os 5, 6 filhos, né? Que a gente sabe que é assim. E se for, por um acaso, você quer insistir nessa reunião, que não é o ideal, tem que usar máscara. Ah, mas estou em família, use máscara, porque quem está saindo de casa, trabalhando, pegando ônibus, está mais suscetível a ter a Covid. E a primeira semana da doença pode passar sem sintomas. E aí você, quando vê, já está com a Covid, já passou para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. Então, temos que ter esse cuidado e hoje esse cuidado é o mais importante. Muitas das vezes esse cuidado não é tomado pela questão emocional do idoso, né? Porque é uma doença nova. Nunca se precisou ficar isolado dessa forma, assim. Então, o idoso que sempre teve os netos perto, os filhos perto, ele tem muita dificuldade para lidar com isso. Tem também aquele perfil do idoso que gosta de bater perna, de pegar o ônibus, ir lá no centro, de passear mesmo, às vezes para até fugir desse isolamento de dentro de casa. Então, isso tudo mexe muito com a emoção. Como lidar com tudo isso, uma pessoa idosa que já tem uma questão até mesmo de dependência, muitas das vezes, de outras pessoas, não consegue fazer tudo sozinha e tem esse apelo também afetivo. Como tentar lidar com o isolamento e essa questão emocional que tem aumentado muitos casos de ansiedade, de depressão entre esse público? Bom, a orientação é a gente tentar evitar ao máximo fazer esses encontros, principalmente de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, quando aquele idoso já está afetando a saúde mental, muito ansioso, entrando em um quadro depressivo, nós vamos precisar ter esse contato mais presencial. O que a gente pode sempre recomendar é o uso de máscara. Você vai, ok, eu vou lá na casa do meu pai, vai de máscara, tenta manter um distanciamento, você vai falar com ele mais longe, não fale de muito perto, tá? Evitar o abraço, o toque, aí você vai evitar, exceto naqueles casos que os filhos que cuidam, né, que são os cuidadores, são outros 500. E aí você tem que ter aquela consciência, né? Se você tem o pai e a mãe, que você precisa estar perto, que você precisa estar presente, você tem que se isolar também, né? Por isso que é toda a sociedade. Porque se você se expõe a aglomerações desnecessárias, né? Não estou falando das pessoas que precisam trabalhar, você, ao ir ao seu pai, você está expondo ele também ao risco, né? Então, são formas da gente tentar. E aí, aquela pessoa que mora junto com o idoso, fazer a parte da videochamada, né? Tentar dessa forma e suprindo um pouco a necessidade do idoso. Esse momento é um momento que, se a gente for pensar, é até bom do ponto de vista de ensinar o idoso coisas diferentes, que seria a videochamada, usar um YouTube, usar um Netflix, que seja, para ter outras atividades. É importante, dentro de casa, procurar dar atividades para esse idoso, pintura, imagem. Vamos fazer, dependendo de como for, o idoso mais independente, mais robusto, a gente pode fazer alguns exercícios físicos orientados que tem nesses aplicativos. Então, a gente tentar dar as atividades, porque quanto mais quieto, quanto mais sem atividades, aí mesmo que entra nessa bola de ansiedade, de depressão, que aí vai gerar outras doenças, né? Nós sabemos que a saúde mental é importantíssima também para o equilíbrio do nosso organismo. Então, é como a gente vai tentando contornar esse momento tão difícil
para todos, mas os idosos realmente estão sofrendo mais, estão com mais dificuldade, claro, de enfrentar. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações, por ter compartilhado com a gente. Obrigada pelo convite, um bom dia a todos. Nós conversamos com a geriatra Caroline Rodrigues e essa foi mais uma das entrevistas do quadro Covid-19 É Preciso Saber.